Olá, galerinha da Escola Estadual, professor Felipe Bittencourt, principalmente vocês aí do 8º ano B. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Estou sentindo falta, Tem uns alunos que ficam perguntando e tem uns que não dão notícia, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando que nós estamos usando o nosso livro didático, certo? A gente vai dar continuidade ao que nós estamos estudando. Hoje é um assuntinho novo, mas bem fácil, certo? Hoje a gente vai dar início ao estudo de triângulos. Então a maioria já sabe o que é um triângulo. Um triângulo é uma figura geométrica, composta por 3 lados. Mas para a gente construir um triângulo, é necessário a gente partir de ponto. Então os pontos, eles são chamados de vértices, certo? Então eu vou colocar aqui, um pontinho A, um pontinho B e um pontinho C. Então eu tenho 3 pontos, eu tenho 3 vértices. Então quando eu tenho os vértices, eu vou traçar agora os lados. Então quando eu tenho os vértices, eu parto para escrever desenhar, Para desenhar os lados do triângulo. Então aí eu já começo a entender um pouquinho que no triângulo eu tenho vértices, que nesse caso aqui pode ser qualquer letra maiúscula, certo? Eu tenho 3 vértices, o A, o B e o C. Nesse triângulo eu tenho lados, então eu tenho 3 lados, certo? Eu tenho 3 lados. Eu tenho o lado de A até B, que ele é representado assim, um segmento de uma reta. Ele é representado AB em um tracinho em cima. Eu tenho o pedacinho de B até C. E eu tenho o outro lado de C até A. Certo? Também no triângulo eu vou ter uns danadinhos, que é chamado de ângulos. Certo? Só que eu tenho 2 tipos de ângulos. Eu tenho os ângulos internos. Internos é os que estão dentro, certo? Os ângulos internos, e eu tenho os ângulos externos. Internos que tem dentro e externos que tem fora. Eu vou pegar 2 cores para a gente marcar. Os ângulos internos, são esses pedacinhos que eu vou marcar aqui abaixo do vértice, certo? Dentro do triângulo, abaixo do vértice. São os ângulos internos, certo? E os externos é o que tem fora, certo? Por exemplo, aqui é o que tem fora. É o que vai completar, certo? É o que tem fora. Se eu pegar aqui esse pedaço, o que tem fora. Se eu pegar esse pedaço, é o que tem fora. Então, quando a gente estuda, a gente vai ver que tem os vértices, os lados e os ângulos. Os internos e os externos, certo? Então, dando continuidade, no livro de vocês aparece a classificação dos triângulos. O que é a classificação? É o nome. Como é o nome dos triângulos, certo? Então, se a gente olhar com relação aos lados, eu vou ter o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que ele tem os 3 lados iguais, De A até B vale 2, de B até C vale 2 e de C até A vale 2.
é um triângulo equilátero. A gente só tá olhando os lados, tá certo? Outro tipo de triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, ó. De C até A vale 5, de C até B vale 5. Então, ele tem dois lados iguais e um diferente. Pode ser qualquer lado, desde que dois sejam iguais e um seja diferente. É chamado de triângulo isósceles. Nós estamos olhando os lados, tá certo? Outro tipo de triângulo é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele tem os três lados diferentes, ó. De A até B vale 5, nesse exemplo. De B até C vale 8. E de C até A vale 11. Então, eu tenho três lados de tamanhos diferentes. Também na classificação do triângulo, ele vai perguntar com relação aos ângulos internos. Um triângulo acutângulo, né? Um nome bem estranho, acutângulo, ó, ângulo, certo? Acudo e agudo, certo? Agudo é o quê? Um ângulo menor que 90. Então, eu tenho três ângulos menores que 90. Então, é chamado de triângulo acutângulo, certo? Outro tipo de triângulo bem conhecido é o triângulo retângulo. Qual é a característica dele? Um ângulo é de 90. A característica do de 90 é esse quadradinho com pontinho. Ele é fácil de ser identificado. Então, tendo um ângulo de 90, obrigatoriamente, ele é um triângulo retângulo. E para a gente encerrar a classificação, o último triângulo, né, na classificação é obtusângulo. O ângulo obtuso, maior do que 90. Um ângulo dos três é maior do que 90. Nesse exemplo, um vale 130, né? O outro aqui vale 20 e esse aqui 30. Então, um ângulo é maior do que 90. Então, obtusângulo, certo? Então, a gente vai dar continuidade aos ângulos internos e externos. Os ângulos internos é o que tem dentro. Os externos é o que tem fora. Eu já vou começar a trabalhar com esse obtusângulo, tá certo? Então, eu vou afastar ele um pouquinho para cá, para a gente fazer continhas. Qual é a característica dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos, certo? Olha, do ângulo A com B e o C, eles têm que dar 180. Não pode passar de 180 nem faltar, tem que ser exatamente igual. Então, o ângulo A, ó, o A vale 130. 130. Quanto é que vale o B? O B vale 20. E o C vale quanto? O C vale 30. Isso tem que somar quantos graus? Tem que somar 180. Tem gente que faz de cabeça, tem gente que precisa fazer a continha. Então, 130 com 20, 150. 150 com 30, 180. Então, a soma tem que dar sempre 180. Um triângulo, os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, vamos ver algumas situações de ângulos internos e ângulos externos. Então, eu tenho aqui um triângulo, certo? Onde eu tenho um ângulo que vale 80, outro ângulo vale 30 e está perguntando quanto é que vale X. X vale quanto? Não sei, mas eu preciso fazer a continha. Quem for esperto pode fazer de cabeça.
eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois ângulos, 80 mais 30, que vai dar 110. Para completar 180, falta quanto? Então, 180 menos 110. Está faltando 70. Então, o valor de x aqui vai valer quanto? Vai valer 70. Porque a soma deles três tem que dar 180. Eu sei que já tem um bocado que já faz de cabeça, não é? Já estou até escutando a resposta. Outro exemplo. Eu tenho aqui outro triângulo, né? Onde o ângulo A vale 50, o B é desconhecido e o C vale 30. Ele quer saber o valor de B. A soma deles três tem que dar quanto? 180. Mas eu tenho 50 de A, que é conhecido, mais 30 de C, que vai dar 80. Tem que dar quanto? 180. Tá faltando quanto? Só tá faltando 100. Dá para fazer de cabeça. Então, o valor desse aqui vale 100. Não é fácil? Outro exemplo. Eita, é um triângulo retângulo. Por que eu já sei que é retângulo? Porque quando eu olho para a figura e vejo esse quadradinho com pontinho, mesmo que não tenha nenhum valor, só os inteligentes eles conseguem ver que esse valor ele é de 90. Não precisa vir, mas quem é inteligente já sabe. Então eu já tenho quanto? 90 com 30. 90 mais 30 dá quanto? 120. Para completar 180, falta quanto? Falta 60. Então, já dá para fazer de cabeça. Esse pedacinho aqui vai valer 60, certo? Então, a soma dos ângulos internos sempre tem que dar quanto? 180. Então, vamos engrossar o caldo. Vamos fazer uma mais difícil. Então, agora, veja só. Eu tenho 60, eu tenho 40, mas ele quer saber o ângulo externo, o ângulo que está fora. Mas se a gente observar, tem um pedacinho faltando aqui, ó. Esse pedacinho, ele tá faltando. O ângulo que tem dentro, certo? Só que a gente já viu que dentro tem que dar quanto? 180. Quanto é que eu já tenho dentro? Então, eu tenho 60 com 40 forma 100. Para completar 180, falta 80. Ok. Então, a gente vai ver que a soma dos ângulos internos e o ângulo externo é um ângulo raso. E um ângulo raso é um ângulo de quanto? De 180. Se eu já tenho 80, para completar 180, falta quanto? Falta 100. Então, isso é o princípio. A soma dos ângulos internos, 180. Se formar um ângulo raso, 180, tá certo? Então, esse é o princípio de ângulo interno e ângulo externo. Outro exemplo. Então, eu tenho aqui um novo triângulo, né? O ângulozinho verde, 65. O marrom, que é de L, 32. E aqui em N, ele está perguntando quanto vale X. Mas se a gente observar, tem um pedacinho aqui dentro que está faltando. Então, eu tenho que descobrir quanto é esse valor. Então, eu tenho que fazer continha. Que continha eu vou fazer? Primeiro, eu vou somar. 65 mais 32. Dá 7.
97. Mas quando eu somo eles três, tem que dar quanto? 180. Então, eu vou fazer 180 menos 97. 10 menos 7, 3. 17 menos 9, 8. Falta 83. Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele vale 83. Mas se a gente observar, ó, o interno e o externo formam um ângulo raso. Um ângulo raso é um ângulo de quanto? De 180. Não sei se vocês já mataram a charada. Eu sei que tem gente aí inteligente que aqui desenrola as coisas voando. Vou dizer daqui a pouco. Vou fazer o quê? 180, que é o ângulo raso, menos 83, que vai dar justamente 97. Esse pedacinho aqui é 97. Já prestaram atenção? Já desenrolaram? Eu sei que vocês são inteligentes. Olha só, esse pedacinho de fora é a soma dos outros dois. Já tinham prestado atenção? 97, que é o que está faltando, é a soma de 65 com 32. Olha o exemplo anterior, vou voltar. No exemplo anterior, que estava fora, 100, era a soma de quem? De 40 com 60. Tá vendo como matemática é interessante? Matemática é muito lindo de estudar. Último exemplo para a gente encerrar. Então, tem outro exemplo, né? Um triângulo retângulo. Só de olhar aqui, eu já sei que é 90. E a professora esqueceu de colocar aqui que vale 30. Certo? Então, eu tenho um ângulo de 90. Tenho aqui o ângulo G, né? Que vale 30. E eu tenho esse pedacinho aqui que tá faltando. Que vale quanto? 90 com 30, 120. Para completar 180, falta quanto? 60. Então, aqui forma um ângulo raso, que tem que dar quanto? 180. A gente já viu aqui que é a soma, né? Então, aqui o valor de x vai ser o valor de 120. Então, isso aqui é a base para a nossa atividade. Bons estudos, bom final de semana. Permaneçam em casa e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau e fiquem com Deus.